Seja bem-vindo ao podcast Descomplica Editais. E vamos para o episódio de hoje. Geralmente, quando se pensa em ler um edital de concurso público, a imagem que vem à cabeça é de um contrato de seguro infinito, sabe? Cheio daquelas letras miúdas. Redigido naquele burocratês impenetrável, né? Exato. Mas de vez em quando surge um documento que funciona mais como um manual de sobrevivência tático. E hoje, o nosso mergulho profundo é exatamente sobre isso. O famoso edital número 1 de 2026 do CONTER, o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Ele mesmo. Acabou de sair com 310 vagas para Brasília, misturando vagas imediatas e cadastro reserva. Só que olha só, o relógio já está correndo. Pois é, e prazos cruciais já ficaram para trás. Hoje é dia 20 de maio de 2026 e quem não se organizar vai cair nas armadilhas desse certame. Nossa, com certeza. E o que eu acho mais fascinante sobre esse cenário inicial é que o primeiro grande adversário de quem vai prestar a prova não é a gramática normativa, nem a legislação. Não mesmo. O filtro inicial é totalmente comportamental. É a capacidade de interpretar as regras do jogo. Quem domina a mecânica de um edital desse porte já entra no campo de batalha com uma vantagem tática gigante. Então vamos destrinchar isso. Vamos lá. Antes de falar de como passar, a gente precisa entender o terreno e, claro, as recompensas. Pelo que o pessoal está lutando, afinal? Sim, o CONTER abriu oportunidades para 3 níveis de escolaridade. Para o nível médio, o cargo é de assistente operacional, bem focado em administrativo geral. Certo. E no nível técnico, a vaga é para assistente operacional voltado para contabilidade e finanças. Isso em gestão de pessoas, supervisor de fiscalização, Comunicação também e contadores nas áreas contábil e de controle interno. Parece até uma reestruturação completa da máquina administrativa deles. E a atratividade dessas posições vai muito além do escopo de trabalho. A gente está falando de salários base que variam de R$ 4.646 para nível médio. Até uns R$ 7.520 para o nível superior. Tudo para uma jornada de 8 horas diárias. Mas o verdadeiro pulo do gato aqui, o detalhe que muda toda a dinâmica da concorrência, é o regime de contratação. Ah, sim. Não estamos falando do regime jurídico único, aquele estatutário tradicional que todo mundo associa a concurso público. Exato. O CONTER contrata pelo regime seletista, a nossa famosa CLT. E isso levanta um ponto super interessante. Tem muito esse senso comum de que o regime estatutário é sempre o objetivo de vida de quem estuda para concurso. Pois é, mas estar sob a tutela da CLT, num Conselho Federal, cria um pacote meio híbrido, digamos assim. A pessoa tem a força institucional do setor público, mas usufrui de benefícios conquistados via acordos coletivos que, olha, muitas vezes nem existem no regime estatutário padrão. Verdade, o edital prevê um vale-alimentação enorme de R$ 1.320 por mês. Nossa, um valor bem expressivo. E ainda tem plano de saúde com cobertura médica, hospitalar e odontológica. E plano de cargos e salários além do vale-transporte. Ou seja, se a gente analisar o pacote total, o valor que o trabalhador recebe no final do mês é bem maior que o salário base ali da primeira página. Sem dúvida. É o melhor dos dois mundos. Mas para ter acesso a tudo isso, a pessoa precisa primeiro colocar o nome na lista de homologados. Aí que tá. E o cronograma não perdoa a desatenção de jeito nenhum. As inscrições vão até às 23 horas do dia 22 de junho. 22 de junho de 2026. Exclusivamente pelo portal do Instituto Quadrix, que é a banca. Isso. As taxas são de R$ 60 para os níveis médio e técnico e R$ 65 para o superior. Mas aqui entra aquele alerta vermelho sobre o tempo que a gente comentou. Ah, isenção de taxa. Exatamente. A janela para pedir a isenção foi minúscula, foi só nos dias 11 e 12 de maio. Pois é, como hoje já é dia 20 de maio, essa porta infelizmente já se fechou para quem nos ouve agora. Resta o pagamento via boleto ou Pix. E tem que ser pago até este dia 23 de junho. E olha, falando em Pix, tem uma armadilha tecnológica aqui que pega muita gente desavisada. Com certeza. O Quadrix modernizou o sistema permitindo o Pix para acelerar a compensação, o que é ótimo. O problema é o piloto automático do candidato.
O pessoal pega o celular e tenta usar a chave padrão, né? Tipo o CNPJ da banca. Erro fatal. O edital proíbe expressamente o uso de chaves como número de telefone ou CNPJ para pagar a inscrição. E faz todo sentido se a gente pensar na logística bancária de um concurso. Imagina milhares de pessoas transferindo R$60 para o CNPJ da banca. Vira um caos. O sistema recebe uma avalanche de transferências idênticas e não tem como saber de qual CPF veio aquele dinheiro. Vira um pagamento órfão. Caramba! E aí a inscrição simplesmente não é homologada. Por isso, a única via aceita é usar a função Pix, copia e cola ou ler o QR Code que vem no boleto. Exato, porque esse código específico carrega os metadados do candidato. Um erro bobo de tentar digitar o CNPJ já elimina a pessoa antes mesmo dela abrir um livro para estudar. É o edital testando a obediência a procedimentos estritos, né? Que, no fim das contas, é o que se espera de quem vai trabalhar no órgão regulador. Com certeza. Bom, e com a inscrição confirmada, aí sim o candidato entra no campo de batalha de verdade, o estilo da banca Quadrix. O temido dia D. A prova objetiva está marcada para a tarde do dia 16 de agosto de 2026 e é uma prova bem extensa. Muito extensa. São 120 itens no total. 40 de conhecimentos básicos, 30 de complementares e 50 específicos. E onde a coisa fica realmente interessante, e até assustadora para alguns, é a regra do jogo. Não é aquela prova tradicional de múltipla escolha com letras de A e. Não, o sistema é de julgamento. O candidato lê a frase e marca se o item está certo ou errado. E a métrica de correção é onde o psicológico vai para o espaço. É um cassino de conhecimento. Uma resposta em concordância com o gabarito oficial te dá mais um ponto, mas uma resposta em discordância tira um ponto seu. Exatamente. Uma errada anula uma certa. E se deixar em branco, a pontuação é 0. Eu acho essa metodologia fascinante, porque ela pune severamente o chute. Numa prova de AE, chutar te dá 20% de chance de acertar sem risco nenhum. Mas aqui não. O que está em jogo é a gestão do risco e a aversão à perda. A pessoa sente muito mais a dor de perder um ponto que ela já tinha garantido do que a alegria de ganhar um novo. Isso paralisa muita gente. Se quem está nos ouvindo for fazer esse formato pela primeira vez, a regra de ouro é a humildade intelectual. Perfeito. Reconhecer que não sabe um tópico e deixar em branco é uma estratégia de defesa de patrimônio. Você protege os pontos das questões que domina. E o edital ainda cria travas para evitar que alguém gabarite uma matéria e zere outra. Tem nota mínima por bloco. Funciona tipo um decátlon olímpico. Você não pode ser ótimo no salto e péssimo na corrida, tem que fazer o mínimo em tudo. Sim, e os mínimos são 10 pontos nos básicos, 8 nos complementares e 12 nos específicos, além de somar pelo menos 34 pontos no total da prova. E os tópicos cobrados têm uma intencionalidade muito clara. Em conhecimentos básicos, português vem com muito peso em interpretação de texto, além de raciocínio lógico, informática e atualidades. Faz sentido, né? Trabalhar num conselho federal exige ler e interpretar resoluções o tempo todo. E nos complementares cai a legislação do próprio CONTER e a ética. É a banca exigindo que o funcionário já conheça a casa em que vai morar. E olha, essa pressão de tempo e assertividade ganha contornos de nível hard para o pessoal do superior. Nossa, nem me fale, porque para a maioria dos cargos de nível médio e técnico, a batalha termina na prova objetiva. Mas para o superior, tem o temido mata-mata. A prova discursiva, que, detalhe, acontece no mesmo dia e dentro do mesmo limite de 4 horas da prova objetiva. 4 horas para resolver 120 itens analíticos e ainda escrever um texto dissertativo de 20 a 30 linhas sobre conhecimentos específicos. É uma maratona. É um teste colossal de resistência mental. Essa redação vale 10 pontos e o candidato tem que tirar no mínimo 5 para não ser eliminado. E quem sobrevive a essa peneira rigorosa ainda passa pela avaliação de títulos, que é classificatória, mas muda completamente a ordem da lista de nomeação. Muda mesmo. O envio dessa documentação vai ser entre os dias 7 e 9 de outubro de 2026. Tudo estritamente online via upload.
é a corrida do ouro dos currículos. Um doutorado vale 3 pontos, o mestrado vale 2, pós-graduação soma até 1 ponto, dependendo da vaga. E a experiência profissional na área conta também. Meio ponto por cada ano trabalhado, podendo somar no máximo 3 pontos. Mas é interessante fazer as contas. Um doutorado exige uns 4 anos de pesquisa sofrida para render 3 pontos. Alguém sem título nenhum pode compensar isso acertando 3 itens a mais na prova objetiva. Uma observação cirúrgica. A prova objetiva acaba sendo o grande equalizador acadêmico desse concurso. E lembrando que na fase de títulos, tem que escanear tudo frente e verso, agrupar em PDF ou zip e numerar as páginas. Sim, a banca não se adapta a você. O candidato é que tem que se adaptar aos caprichos sistêmicos dela. Exatamente. E por falar em regras sistêmicas, a forma como o Conter implementou as cotas e políticas de inclusão revela um amadurecimento muito bacana do setor público. Muito. O sistema de reservas está bem definido. 5% das vagas para pessoas com deficiência, 25% para pessoas negras, pretas ou pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. E a preocupação em garantir que essas vagas vão para quem realmente tem direito gerou procedimentos de verificação bem analíticos para evitar fraudes. Pois é, se a gente pegar o caso dos candidatos PCD, por exemplo, antigamente bastava mandar um laudo com o número do CID e pronto, né? Hoje não mais. O modelo é muito mais sofisticado. Se conectarmos isso ao quadro geral de inclusão, o candidato aprovado passa por uma avaliação biopsicossocial. Que é uma perícia médica presencial feita por uma equipe multiprofissional. Mas o foco não é só atestar qual é a condição clínica, correto? Não. O foco é a funcionalidade do indivíduo. A equipe analisa os impedimentos físicos, mas cruza isso com fatores socioambientais, barreiras de locomoção e, principalmente, quais adaptações o ambiente de trabalho vai precisar ter. É uma visão muito mais completa e um alerta documental. Os laudos médicos submetidos precisam ter sido emitidos nos últimos 36 meses. Com a exceção de deficiências permanentes, irreversíveis ou transtorno do espectro autista, que tem laudos de validade indeterminada. E sobre a cota racial, o processo de validação é a heteroidentificação. Eu vejo que isso sempre gera muita confusão em concurso. Gera sim. Muita gente acha que a autodeclaração de ser preto ou pardo se baseia na árvore genealógica ou na ancestralidade. Mas o edital é muito claro ao definir que o critério é estritamente fenotípico, ou seja, a aparência física da pessoa. E isso está muito alinhado com a nossa jurisprudência. O preconceito racial no Brasil é de marca, baseado na leitura visual que a sociedade faz daquela pessoa e não de origem genética. Por isso, a comissão avalia exclusivamente os traços físicos aparentes ali, ao vivo. A cor da pele, o cabelo, no dia da avaliação presencial. Que inclusive é filmada para garantir total transparência. O que significa que não adianta levar exame de DNA, fotos de infância, foto do avô, nada disso importa. O único documento exigido para entrar na sala é a identidade original. É uma barreira de proteção para que a vaga chegue de fato a quem sofre a discriminação no cotidiano visual. Perfeito. Já para as vagas de indígenas e quilombolas, a lógica é documental. Tem que apresentar o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena, o RANI, ou declarações de lideranças da comunidade. Isso mostra que passar em concurso não é só saber a matéria. É um projeto que exige muita gestão administrativa pessoal. Com certeza. Por isso, eu acho legal a gente criar um cronograma mental, bem visual, para quem está ouvindo organizar as ideias. Ótima ideia. O ponto de partida é o agora. Até o dia 23 de junho, o foco total é garantir o pagamento do boleto ou do Pix. Sem isso, você nem entra em campo. Depois, o próximo farol é o dia 11 de agosto, que é quando a banca divulga os locais de prova. E detalhe, a banca não manda SMS ou e-mail avisando não. O candidato que tem que ir lá no site consultar. E aí chegamos no grande dia, 16 de agosto de 2026, a tarde da prova. E não acaba aí. Nos dias 18 e 19 de agosto, abre o prazo para os recursos contra o gabarito preliminar. Essa fase é vital. É a hora de contestar questões mal formuladas pela banca
o que pode anular itens e salvar a sua nota. Mas para chegar até lá, a gente precisa falar dos mandamentos básicos para o dia da prova, principalmente para quem é marinheiro de primeira viagem. Ah, as eliminações bobas. Tem muita gente boa caindo nelas. Vamos fazer um bate-volta rápido aqui? Começando pelo clássico, a caneta. Tem que ser caneta esferográfica de tinta preta ou azul, e o material do tubo tem que ser transparente. Levar caneta fosca dá eliminação na porta. O motivo é antifraude, né? Para não esconderem pontos eletrônicos ou papéis dentro da caneta. Outra coisa, documento de identidade. Sempre original. Pode ser o físico ou os digitais previstos em lei no aplicativo, mas não aceitam cópia de jeito nenhum, nem autenticada. E se o RG for muito antigo e não der para reconhecer a foto da pessoa? Aí o candidato é impedido de fazer a prova. Tem que estar identificável. E sobre materiais na mesa? Lápis, borracha, marca-texto? Totalmente proibidos. Não pode nem estar no bolso. É só a caneta transparente, o documento e o caderno de provas na mesa. E a cereja do bolo dos erros bobos? O nervosismo na hora de ir embora. Ah, esquecer de assinar. Pois é, a pessoa precisa assinar a folha de respostas, a folha de redação se for nível superior e transcrever a frase grafológica que vem na capa da prova. Essa frase serve para uma perícia futura. Se esquecer de copiar essa frase, a prova é anulada na hora, mesmo que a pessoa tenha gabaritado tudo. Vendo tudo isso, fica muito claro para mim que concursos hoje em dia não testam apenas quem sabe mais as matérias do edital. Com certeza não. Isso levanta uma questão importante sobre o verdadeiro adversário. Eles testam quem sabe ler regras, administrar o tempo e gerenciar o estresse do sistema de punição por erro. E navegar nessa burocracia toda, né? O adversário inicial não são os outros candidatos, é a desatenção às próprias regras do jogo. Exatamente. A resolução de provas anteriores, simulando o tempo e a regra do perde e ganha de pontos é a melhor preparação possível. Bom, a gente espera que quem está nos ouvindo agora e vai fazer essa prova comece um planejamento reverso. Pega lá o dia 16 de agosto e vem montando a agenda de trás para frente. E com as informações desse nosso papo, o pessoal já está passos à frente da concorrência que nem leu o edital direito. Com certeza. E para fechar esse nosso mergulho profundo com uma reflexão, eu fico pensando sobre a mecânica de penalizar os erros. Como assim? Se o sistema público pune severamente o palpite, o chute, obrigando a pessoa a deixar em branco quando não tem certeza, por que as empresas e o ambiente corporativo não aplicam algo parecido? Nossa, é verdade. Imagina só quanto dinheiro e tempo seriam salvos se o chute no escuro em reuniões de negócios tivesse uma penalidade direta. Até que ponto as más decisões corporativas são financiadas porque não existe um -1 direto no placar de quem palpita sem embasamento? Fica aí o questionamento para quem está nos ouvindo. Uma excelente reflexão para encerrar. Foi ótimo debater isso hoje. Eu que agradeço, desejamos foco e estratégia para quem for encarar o Instituto Quadrix e até a próxima análise, pessoal. Muito obrigado por assistir o episódio de hoje e fique ligado nos próximos.